Por acaso você tem ideia que o trabalho do Xabi Alonso no Bayer Leverkusen é só o primeiro dele em um time profissional? Ele assume em outubro de 2022, na temporada passada, com o time na vice-lanterna. E muito mais do que tirar os caras do buraco, o Xabi Alonso conseguiu colocar o Leverkusen na Europa League. E já nessa temporada o Xabi Alonso conseguiu algo histórico, ele acabou com a maior hegemonia das grandes ligas europeias. Até porque o Bayern de Munique tinha ganhado simplesmente as últimas 11 edições da Bundesliga. Mas como ele elevou tanto o patamar do Leverkusen? Para começar, o Xabi Alonso armou o time assim, em um 3-4-2-1, mas não vamos se apegar tanto ao esquema tático, até porque o Leverkusen é muito dinâmico, os jogadores não guardam posição e estão sempre procurando os espaços em campo. Algo que dá uma ideia disso que eu falei é justamente isso aqui, o mapa do posicionamento médio dos jogadores durante essa temporada. Só aqui já dá pra ver que o esquema se aproxima muito mais de um 4-2-3-1. Agora, então, quando a gente coloca na tela as principais linhas de passe do Leverkusen, fica claro que a valorização dessa aproximação entre os jogadores é justamente para que eles consigam criar essas linhas de passe que estão na tela com o intuito de avançar em direção ao campo de ataque com a bola de pé em pé. Agora sim, com campo e bola a gente vai conseguir ver como o time varia entre o 3-4-2-1 e o 4-2-3-1 e como esse movimento acontece naturalmente. Aqui, assim que o Leverkusen recupera a posse, é o Frimpong o quarto elemento dessa linha, o que não é muito comum, mas ele tá aí justamente porque o Grimaldo era quem tava fazendo a pressão no adversário. À frente da defesa, Palacios e Xhaka. Muito por conta da pressão do Hoffenheim, o Leverkusen é obrigado a começar mais uma vez desde o goleiro. E agora sim, a gente já consegue ver a estrutura do 3-2 na saída, com o Frimpong que voltou para recompor na defesa, mais aberto para ajudar a sair da pressão do adversário. E um detalhe muito interessante é como Wirtz e Hoffmann, os dois falsos pontas do Leverkusen, se deslocam também para desafogar a jogada. Os movimentos desse time são completamente alucinantes. De verdade, parece que tem uns 20 jogadores em campo. Por exemplo, se liga onde já tá o Grimaldo, passando lá embaixo e esperando a inversão, que é outra característica desse time. Vamos para mais um lance, mas agora quero chamar sua atenção para a dinâmica dos dois homens que compõem a segunda linha do Bayer Leverkusen. Esses caras vão percorrer o campo inteirinho e normalmente a gente vai ver um deles um pouco mais à frente em relação ao outro, justamente para criar essas linhas de passe e garantir vantagem numérica, coisa que o zagueirão não aproveitou aqui e acabou devolvendo a bola de graça. Não à toa, o Leverkusen é o time que mais troca passes nessa edição de Bundesliga, aliás, com índices bem acima da média do campeonato alemão. O Leverkusen troca 632 passes por jogo, enquanto a média da Bundesliga é de 415. Só que vai muito além disso. Em média de passes certos, por exemplo, o Leverkusen nada de braçada para cima do Bayern de Munique, que é o segundo colocado da lista, que também, inclusive, perde do time do Xabi Alonso em média de posse de bola. E dentro desse 4-2-3-1, o Leverkusen do Xabi Alonso tem algumas variações bem interessantes, sempre visando atacar o adversário com mais jogadores. Por exemplo, a gente vai ver um dos dois volantes Palacios ou o Xhaka descendo para fazer a primeira linha, liberando assim o Grimaldo para participar do momento ofensivo. Então, quando isso acontece, Wirtz ou Hoffmann vão descer para preencher esse espaço. Bora ver isso então funcionando na prática. O Palacios é quem vai descer para dar mais qualidade de passe para a primeira linha do Leverkusen e com isso o Grimaldo já começa a exercer a outra função que eu tava mostrando para vocês no campinho, mais para dentro do campo de defesa do adversário. Aqui o Leverkusen procura algum espaço pela direita, roda a bola, beleza, até que o Wirtz é quem se desloca para fazer aquela dupla com o Xhaka. E nota que o comportamento é o mesmíssimo, como se fosse Palacios e Xhaka. Assim que a bola vai em direção ao outro lado, os dois acompanham. Outra variação é que o Grimaldo, ou seja lá quem estiver fazendo a função de ala, assuma a posição do volante que deixar a segunda linha. A essa altura do campeonato, vocês já notaram que quase tudo varia no Leverkusen, né? Menos a necessidade de ter dois homens à frente da primeira linha. E essa aí talvez seja a chave do sucesso do Xabi Alonso. Nesse momento, tirando o goleiro, todos os jogadores do Leverkusen já estão no campo de ataque, com o 3-2 que a gente tá vendo bem definidinho. Repara só o posicionamento do Xhaka e Palacios. Independentemente do lado que a bola tiver, eles vão se movimentar
paralelamente. Um vai subir enquanto o outro vai descer, formando mais uma vez essas linhas de passe, gerando superioridade numérica. O Wirtz está por dentro e o Hoffmann por fora, ambos fundamentais para esse esquema funcionar. O adversário tá todo de um lado e aqui, você vai lembrar, né, daquele mecanismo que eu mostrei para vocês para liberar o Grimaldo. Dá uma olhada como o Grimaldo aparece livre de marcação, atacando as costas da defesa, só que a inversão aqui não foi legal. E mesmo com tanta organização, o Leverkusen não teve o melhor ataque da Bundesliga, mas eles tiveram o segundo melhor, só atrás do Bayern de Munique. E tá tudo bem, né? O que importa de fato é o título. Só que agora chegou o momento de eu mostrar como todos esses conceitos aí resultaram em gol. Olha só como o Palacios recebe o passe e cai imediatamente para compor a primeira linha. Nesse momento, repara no Grimaldo, que tá alinhado com os outros atacantes do Leverkusen e ele um pouco mais por dentro. O Xhaka é muito bom nisso aí, encontrar os passes que vão quebrar a linha do adversário e já colocando nesse caso o Wirtz em plena condição de arrastar a defesa dos caras. Depois do perde-ganha, o Grimaldo, que estava mais centralizado, já tá aberto na ponta esquerda e faz um trabalho impecável para tirar o marcador da jogada e fazer a inversão de lado que a gente tanto falou aqui, buscando agora o Frimpong, que só tem o trabalho de escorar pro gol. De novo, começando desde o goleiro e os volantes se movimentando para ajudar na saída de bola. Superada essa primeira pressão do adversário, o Palacios é quem fica mais recuado e o Xhaka se vê com muito campo para percorrer. Tem um clarão na frente dele, as linhas de meio campo e defesa do adversário totalmente espaçadas e ele também pode contar com o apoio tanto do Wirtz por um lado quanto do Hoffmann pelo outro. Quando a bola volta para o domínio do Xhaka, o Wirtz é quem tá formando aquela duplinha com ele, já que o Palacios ficou lá atrás. Tudo é muito bem coordenadinho. Então, uma outra especialidade da casa exatamente aqui. Boniface, o artilheiro do Leverkusen na temporada, atacando o espaço nas costas da defesa e finalizando com uma categoria absurda. Vamos lá, vai mais um capítulo da aula atacando com o Xabi Alonso. Aqui vocês já estão acostumados com esses dois caras caindo pro lado em que a jogada tá se desenvolvendo, mas dessa vez é o Palacios quem vai se projetar pro campo de ataque, enquanto o Xhaka fica e recebe o apoio do Wirtz, que abre essa linha de passe e já liga direto a bola no campo de ataque. Isso aqui é muito bizarro, né? Fala sério, a gente tá vendo o Leverkusen sem fazer muito esforço aparentemente atacar em uma situação de 6 contra 4. Isso que todos os caras da defesa adversária estão correndo na subida. Aqui o Boniface acaba se atrapalhando um pouquinho com a bola, mas mesmo assim ela acaba sobrando com o Grimaldo na ponta, que vai encontrar o Wirtz. Você lembra do Wirtz, né? Ele foi buscar a bola lá no campo de defesa e agora já tá dentro da pequena área quase. É um time muito, mas assim, muito bem treinado. Mas o Leverkusen também é um time que sabe muito bem jogar sem bola. Eles têm uma defesa bastante agressiva, que sempre tá pronta para retomar a posse e definir de forma rápida. A pressão normalmente é feita individualmente e se liga. Recuperou a posse e aquela loucura coordenada que a gente tá vendo. Wirtz e Grimaldo se entendendo muito bem pelo lado esquerdo. Quando um vai por dentro, o outro vai por fora. Os volantes nesse caso, principalmente o Palacios, se aproximando deles para ajudar nessa transição rápida. O Boniface, que é centroavante, tá atacando as costas da defesa, mas fazendo muito mais a função de um ponta aqui, né? Ele vai receber a bola na linha de fundo e agora, se liga quem vai aparecer como centroavante. Fala sério, esse time, essa análise que deu uma trabalheira danada de fazer, inclusive, merece muito a sua inscrição, seu like e, lógico, o seu comentário.